noite, seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 2 e 3. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Glória a Deus pela sua preciosa palavra. Meus irmãos, nós estudamos o capítulo 11, que nos falou sobre fé, o que é fé, a importância da fé para aqueles que buscam a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e quando nós caminhamos por fé no Deus vivo e verdadeiro, o nosso Deus não vai se envergonhar de ser chamado de nosso Deus. Versículo anterior nós falamos que na nossa caminhada nós precisamos de desembaraçar do peso e do pecado. Nem tudo aquilo que nos atrapalha é pecado. E agora a palavra nos ensina que, além de desembaraçar do peso e do pecado, além de olharmos o testemunho da grande nuvem de testemunha de pessoas que tiveram um bom testemunho na sua caminhada, o autor da Epístola aos Hebreus, palavra do Senhor, diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Pedro, quando ele estava caminhando sobre as águas, enquanto ele olhou para Jesus, ele experimentou o sobrenatural de Deus. A hora que ele olhou para as ondas, para a força do vento, ele naufragou. Ninguém continua caminhando contra a fé, caminhando contra aquilo que ele vê, se ele não estiver focado no Senhor, o autor e o consumador da fé. Pastor Epaminondas, o que eu devo fazer nesse dia? Meu irmão e irmã, é imperativo, é inegociável que nós possamos caminhar olhando sempre para Jesus. E ele diz o seguinte, que quando nós olhamos para Jesus, nós vamos perceber que ele não fez caso da vergonha, da ignomínia, do desprezo das pessoas. Ele não fez isso e continuou caminhando para a cruz do Calvário, fazendo aquilo para o qual ele foi levantado. E hoje ele está assentado à destra do trono de Deus, à mão direita do nosso Deus. Filipenses capítulo 2 fala que ele se esvaziou, se humilhou, se entregou, foi obediente até a morte, morte de cruz. E Deus o exaltou e deu o nome que está acima de todo nome. A palavra é maravilhosa porque ela vai concordando. E quando nós olhamos, o versículo 3 termina falando: considerai. Eu e você que tanto temos enfrentado lutas, dificuldades, oposições, armadilhas do inimigo, considerai atentamente para Jesus, que suportou uma oposição dos pecadores muito maior do que eu e você temos enfrentado aqui e ainda enfrentaremos nessa vida. Ninguém suportou o que Jesus suportou. Olhe atentamente para Jesus, considere, pense no exemplo de Cristo. Ele suporta contra ele mesmo. E quando nós fazemos isso, nós não vamos andar fadigados, cansados, desmaiando. Quantas vezes nós falamos, não aguento mais? Quantas vezes nós falamos assim, vou desistir? Mas quando nós olhamos
para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quando nós consideramos no exemplo que ele deixou para nós, nós somos animados. E quando nós pensamos assim, mas Jesus era Deus, não, ele foi Deus e foi homem ao mesmo tempo. E se não bastasse, nós temos a nos odiar uma grande nuvem de testemunha do passado e hoje, meu irmão, minha irmã, porque todos nós temos alguém que nós conhecemos que há anos passam uma vida servindo a Deus com integridade, com alegria, parece que até tem uma vida fácil, de tão bom que é o testemunho desses queridos irmãos que Deus tem levantado para a glória dele, que possamos olhar atentamente para essas testemunhas, olhar para Jesus e não desmaiar na nossa alma, não ficarmos fadigados, mas correr, não caminhar desanimado, correr a carreira que Deus tem proposto para mim e para você. Você tem uma carreira que Deus propôs para você, eu tenho uma carreira que Deus propôs para mim, meu filho tem uma carreira que Deus propôs para ele, minha esposa, a mesma coisa, eu não posso correr a carreira do meu filho não pode correr a minha carreira, cada um tem a sua caminhada que Deus colocou para a glória dele mesmo. Então, olhe atentamente, corra com perseverança para a carreira que está proposta por Deus, para mim e para você. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Pai, por essa palavra que nos anima, essa palavra que nos incentiva, que nos constrange a olhar para o exemplo do Teu Filho amado Jesus e para os nossos irmãos na fé. Pai, dá que esse irmão e essa irmã, se porventura estão desanimados, Pai, que sejam animados pelo exemplo do nosso Senhor e Mestre, que possamos ser animados pelo exemplo de Baraque, de Sansão, de Davi, de Jefté, de tantos irmãos, ó Pai e irmãs, que por toda a vida o Senhor tem levantado. Abençoa, anima o teu povo, ó Pai. Era a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém.